Oi, eu sou a Bárbara, sou sua professora de literatura para o módulo de literatura do Enem. E hoje a gente vai falar sobre trovadorismo. Vamos lá. Trovadorismo é um estilo da literatura portuguesa e o nome é inspirado na figura do trovador, homem culto, fidalgo, que escrevia poesias e compunha músicas para acompanhá-las. Então, algo muito importante aqui no trovadorismo, em primeiro lugar, gente. Trova, né? Trovadorismo é de trova. Aquele cara que vai escrever algo para cantar. Então, o início, né, da literatura, da poesia, em diversas culturas, foi assim. A poesia, ela era acompanhada da lira, né? Vamos lá na Grécia Antiga, vamos voltar lá. Acompanhada da lira. Por isso, gênero lírico, ok? Porque antes a poesia era escrita para acompanhar a música. E, na verdade, vamos voltar antes, teve um momento que a poesia nem era escrita. Ela era da tradição oral. E era cantada também. Cantada, dançada, né? Então, o trovadorismo em Portugal, ele ainda pega essa coisa, esse resquício, né? É medieval já, mas ainda pega esse resquício da poesia cantada, tocada, né? Então era também lira, violão e outros instrumentos, ok? Então esse trovador era um homem culto, geralmente fidalgo. Fidalgo, alguém lembra? Filho de alguém? Filho de algo. Era alguém, porque vamos pensar na sociedade medieval, gente. A gente tinha lá o clero, a nobreza em cima de tudo, né? O clero, a plebe e os vassalos. Só que tinha ali umas interclasses, né? Entre essas classes estamentais, que não mudavam naquela época, né? As pessoas nasciam e morriam da mesma maneira, no mesmo status social. Os fidalgos eram os caras que tinham uma família que tinha uma condição boa, que puderam estudar, né? Que não eram escravos dos senhores feudais, que estavam ali, conviviam, que frequentavam a corte, né? Que não tinham acesso, lógico, à nobreza, mas que tinham uma posição social, que tinham dinheiro, que tinham status, tá? Então é essa figura, o trovador, que vai criar a poesia trovadoresca. Então, homem culto, fidalgo, que escrevia poesias e compunha músicas para acompanhá-las. Então, ele também tem um conhecimento musical, tá? Os poemas eram escritos em galego-português. Então, galego-português. Nessa época, Portugal ainda não tinha uma língua. O português, como a gente conhece, ainda não era essa língua que a gente conhece. Então, antes, né, que a Portugal ainda era dominada pela Espanha. Então, galego vem daí, tipo, essa misturinha de espanhol e português. Então, a gente vai ver aqui umas palavras muito doidas, que a gente nunca ouviu falar, mas a gente vai conseguir entender. Os poemas eram escritos em galego-português, pois a língua portuguesa, como conhecemos, ainda não existia. Ok. O trovadorismo desenvolveu-se entre os séculos 7 e 9. Professora de português que já está esquecendo como é que fala símbolo romano, gente. Desculpa. 12 e 14, tá, gente? Pô, isso aqui é 12, isso aqui é 14. Professora, pelo amor de Deus. Então, o trovadorismo desenvolveu-se entre os séculos 12 e 14 como símbolo do povo português de sua independência. Então, finalmente, Portugal era um país que era independente, né? Então, eles não estavam mais sob submissão da Espanha. E aí, Portugal queria algo que fosse do povo, que fosse criado em Portugal, que tivesse identidade, que tivesse o selo, made in Portugal, né? Então, o trovadorismo surge nesse momento, como a primeira literatura produzida pelo povo português.
Então, o conjunto de suas manifestações literárias reúne os poemas feitos por trovadores para serem cantados em feiras, festas e castelos nos últimos séculos da Idade Média. Então, isso daí, gente, aconteceu. Nos últimos séculos da Idade Média, esses poemas eram feitos, eram para ser apresentados na feira, né, em praça pública, festas, castelo, tá? Então, por que também o trovador é uma figura, ele não é do povão, vamos dizer assim? Porque aquela época, primeiro, a formação ela não chegava a essas pessoas, né? Então, talvez as pessoas nem soubessem como escrever. E segundo, já que ele ia frequentar esse meio, já que ele ia apresentar a poesia dele nesse meio, que poderia até ser numa festa, num castelo, não poderia ser qualquer pessoa, tá? Isso não é muito legal, mas era assim que funcionava antes. Enfim, que bom que isso mudou, né? A poesia trovadoresca. Bom, poesia trovadoresca a gente tem alguns tipos da poesia trovadoresca. Vamos entender. Cantiga de amigo. O eu lírico é feminino, apesar dos autores serem sempre homens. Então vamos lá, gente. Infelizmente, naquela época, a gente sabe muito bem que a mulher não tinha voz, não tinha vez. A gente era destinada a ser mãe, limpar a casa, cozinhar, ser lavadeira, essas coisas, né? Agora, na vida intelectual e tudo mais, a mulher demorou muito, infelizmente, para ter lugar. Mas enfim, passou, estamos aqui, né? Mas bem, o eu lírico é feminino, apesar dos autores serem sempre homens. Então, mulher não escrevia, gente. Não se engane quando você ler uma cantiga de amigo, tá lá a mulher falando do cara. Não é. É um homem que escreveu. Um exemplo, né, que a gente tem aí no nosso cotidiano de homem que escreve com o eu lírico feminino, né? Vamos falar de música. Chico Buarque, maravilhoso, escreveu várias canções em que ele, homem, falava como se fosse uma mulher, ok? É mais ou menos isso. E essas cantigas de amigo expressam o sentimento de uma mulher pelo homem amado, o amigo. Então ela não chamava nem de homem amado, era o amigo, tá? E baseiam-se no cotidiano da vida campestre e urbana. Bom, geralmente essas moças que são representadas na cantiga de amigo, elas são moças campesinas, geralmente, tá? Moças que estão na beira do rio, elas são descritas dessa maneira. Estão na beira do rio, lavando roupa, e aí elas veem um homem passando a cavalo, que é o cara que ela tá apaixonada, e etc. Então, além de não ser a mulher que escreve, ela também era, de uma certa maneira, assim, colocada meio na ralé, tá? Então, a mulher, geralmente, ela tava na classe abaixo do cara que ela tava amando, ok? Apresentam estruturas simples, com versos alternadamente repetidos e um refrão. Chamamos essa estrutura de paralelismo. Então, a gente vai ter, tipo uma música para ser cantada, né? Cantiga. Então, a estrutura, os versos são alternadamente repetidos e vai ter um refrão que ele sempre vai se repetir, porque refrão sempre se repete, ok? Utilizam linguagem oral. Então, as cantigas de amigo, elas vão ser sempre pelas mulheres retratadas, serem sempre camponesas, que não têm formação, que que são mulheres muito simples e tudo mais. A linguagem que elas, né, que o eu lírico vai utilizar é sempre uma linguagem oral, que é uma linguagem bem simples do povo mesmo, ok? As cantigas eram feitas para serem cantadas, aqui tá com cantadas em coro ou para acompanhamento de dança. Então, aquilo que a gente já estava falando. A poesia, nesse momento, ela surge para ser cantada, para ser tocada, ok? E para dançar. Tudo bem?
Vamos ler aqui um trecho de Cantigas de Amigo. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ai Deus que verá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, ai Deus que verá cedo. Vamos entender o que ela está querendo dizer? O que o eu lírico, o que o Martin Kodax está querendo dizer? Kodax. Olha, Ondas do Mar de Vigo, né? É uma cidade, um mar, né? De lá, específico, tudo bem, entendemos. Se vistes, meu amigo, é uma pergunta que quer dizer o quê? Você viu meu amigo? Aí ela diz, ai Deus, se verá cedo. Ela quer dizer, você verá logo, você vai ver ele logo. Esse se verá aqui é, você vai ver ele logo. Aí ela continua, ondas do mar levado. O mar brincalhão, né? Aquele mar levado. Se vistes meu amado, você viu meu amado? Ai Deus, se verá cedo. Ok? Deu pra entender, esse daqui tá fácil. Cantigas de amor. As cantigas de amor eram cantigas dedicadas a mulheres e tinham um eu lírico masculino. Desculpa. Diferente das simplicidades da cantiga de amigo, as de amor retratavam a vida palaciana e o amor cortês. Então, o cara que escrevia a cantiga de amor, ele era um cara que, diferente do eu lírico da moça da cantiga de amigo, que é a campesina, a lavadeira, né, uma mulher simples, a cantiga de amor, ela era escrita por um fidalgo mesmo, o eu lírico era fidalgo. Né? Sempre era escrito por um fidalgo. Vamos consertar isso aqui que eu disse. Sempre vai ser escrito por um fidalgo. O eu lírico, né, que é outra coisa do autor de carne e osso, da cantiga de amigo vai ser aquela mulher simples, tudo mais. E da cantiga de amor, o eu lírico, ele é basicamente mais ou menos parecido com o autor de carne e osso, que é o fidalgo. Então, ele retrata a vida palaciana, o que se passava ali, em volta do palácio, da corte, ok? E o amor cortês, ó. Cortês aqui está relacionado à corte também, tá, gente? Né? Também, né, de cortês, né, mas também relacionado à corte. Vamos falar sobre o amor cortês, para a gente entender. O amor cortês consistia na idealização da mulher amada, na vassalagem amorosa, em que o homem coloca-se na posição de servo da amada. Então é o seguinte, o cara tá lá, ele não é um cara da plebe, né? Ele não é pobre, ele é um cara que tem uma condição tranquila, mas geralmente ele vai se colocar como um servo, né? Ele tá abaixo da mulher. Porque ela é a mulher perfeita, idealizada, a mulher para quem ele se entrega, a mulher para quem ele dirige o amor dele de uma maneira humilde. Beleza? Então, assim, vassalagem amorosa. O que era o vassalo? Ele era o escravo do senhor feudal. Então, quando você se coloca na posição de vassalo amoroso de alguém, você beija os pés da pessoa, né? Aquela coisa assim. Essa é a vassalagem amorosa. Então, que o homem coloca-se na posição de servo. E na coita, o que é coita? Nesse caso aqui, tá, gente? A dor pela perda, a dor pela não correspondência do amor. Então, na cantiga de amigo, na cantiga de amor, a gente vai ver a idealização, a vassalagem, ele se coloca aos pés, mesmo assim a mulher não quer saber dele. E isso no texto, ok, gente? Isso não significa que o autor levou um fora da mulher que ele gostava, não é isso. O autor, o eu lírico, vai sempre descrever esse tipo de situação. A mulher tá tão acima dele, tão idealizada, ela é tão especial, que pobre coitado, ele não tem vez com ela. Ele faz de tudo, ele é vassalo, ele é escravo, mas ela não tá nem aí pra ele. Na cantiga de amor, a mulher é chamada de senhor.
Gente, isso daqui é muito legal, porque você percebe, se ela poderia ser chamada de senhora, né? Senhora é um modo respeitoso de tratar uma mulher, não é isso? Se você, né? Uma mulher que você respeita, né? Uma pessoa, né? A gente chama as pessoas mais velhas de senhora e tal. Mas como a autoridade maior nesse momento, quem são os superiores? São os homens. Ele não chama ela de senhora, ele chama ela de senhor. Isso aqui não está errado, não esqueci o A. Ele chama ela de senhor, porque ele quer mostrar que ela realmente está muito acima dele. Se ele chamasse de senhora, talvez não fosse tão superior assim, porque nessa época, né, que era a mulher. Enfim. Então, olha, na cantiga de amor a mulher é chamada de senhor pelo eu lírico, a fim de mostrar sua subordinação a ela. Então ele estava realmente, ó, nos pés, né, subordinado, é aquele cara que ele é escravo, que ele é vassalo, que a mulher quiser, ele faz. É ela que manda. A cantiga de amor é uma versão simplificada da canção, gênero originário da Provença, sul da França. Então, gente, a cantiga de amor, por mais que ela seja mais elaborada que a cantiga de amigo, ela ainda é uma versão simplificada da canção, tá? Os portugueses se inspiraram nesse gênero, né? Nesse tipo de texto francês, tá? No sul da França, Provença. Que de lá que vem aquela expressão provençal, tá? Tudo que é provençal é da Provença. A estrutura das cantigas de amor é simples, com rimas alternadas. Vamos ver. Essa é mais difícil de entender, mas a gente vai entender. Quereu, em maneira de provençal, fazer agora um cantar d'amor. E querrei muito loar-me, minha senhor. Aqui pres nem fremosura não falo, nem bondade, e mais vos direi em tanto a fez Deus comprida de bem, que mais que todas las do mundo val. Vamos traduzir isso aqui, gente? Vamos lá. Quereu em maneira de provençal. Eu quero, em maneira de provençal, a forma de Provença, né? A maneira de canção. Fazer agora um cantar d'amor, um cantar de amor, né? Um canto de amor. Querrei muito loar-me, minha senhor. Então, quero, vamos traduzir por quero? Quero muito te louvar, minha senhora, meu senhor, né? Aqui pres nem formosura não falo. Aqui preço nem formosura, tá, gente? Fremosura é formosura. Não falo. Não faltam. Não falta nem preço nem formosura. Você é valiosa e você é formosa. Nem bondade e mais vos direi em. Mais vos direi agora, ou a seguir. Tanto a fez Deus comprida de bem, né? Você é tão bondosa, você tem tanto bem, comprida de bem, que mais que todas las do mundo vale. Que mais que todas do mundo você vale. Bonito, né? Ó, como é que é a rima dessa aqui? É provençal, fal, val. Então, provençal, a. E fal, a. E val, a. Mas a gente tem B também, né? Amor, senhor. E a gente tem a C. Em e bem. Tá? Então, ó, rimas alternadas. Tá? Apesar de coincidir algumas rimas aqui, ó. A gente tem essas duas aqui que coincidem. Mas essas daqui, a A, ó. Elas são alternadas. Cantigas de escárnio e maldizer.
Essas são bem interessantes, engraçadas. Apresentam interesse histórico e político. Essas cantigas faziam ecoar pela corte a vida íntima dos membros da aristocracia, trovadores e fidalgos, de maneira maliciosa e cômica. Então tinha alguém, provavelmente os autores, provavelmente não, gente. Os autores costumavam ser das cantigas de escárnio e maldizer anônimos. Por quê? Porque senão eles iam arrumar problema para eles. Ou eles tinham pseudônimos, né? Que é aquele nome falso que os autores utilizam para escrever e ninguém saber quem são eles. Então as cantigas de escárnio e maldizer, elas têm elas tinham uma preocupação, né, social, de fazer uma crítica social, que as outras cantigas não tinham, né? Então elas tinham esse cunho ideológico, né, de denúncia, né, de denunciar os abusos de fidalgos, de aristocratas, né, aristocracia aí, aquela classe muito rica, né, de marqueses, que compravam títulos, né, algumas vezes, que tinham terras, né? Então eles vão dando a opinião deles sobre tudo, sobre a aristocracia, sobre os trovadores, nem os trovadores ficavam de fora, e fidalgos, de maneira maliciosa e cômica. Mas tem uma diferença entre as duas, vamos entender aqui. Enquanto as cantigas de escárnio utilizavam o equívoco e a ironia para fazer as zombarias indiretas, como assim utilizava o equívoco? O que isso quer dizer? Utilizar equívoco é você fingir que você está querendo dizer uma coisa, fingir que você está querendo falar de uma coisa, de uma pessoa, e na verdade você está falando outra. Então, utilizava um equívoco, era tipo assim, o trocadilho, né? Na verdade eu tô querendo dizer outra coisa, mas eu disse isso. Então, assim, tinha essas brincadeiras de trocadilhos, né? Então eles utilizavam o equívoco e a ironia. Ironia, com certeza, né? Para fazer críticas e zombarias indiretas. Então, não se escrevia o nome do destinatário, o nome da pessoa que estava recebendo essa crítica. Então ele não falava... não falava nome mesmo. Ele fazia indicar, de todos os modos, que era para uma determinada pessoa. Quem entendesse, entendeu. Para bom entendedor, né, não precisa de nome. Então, eles vão trabalhando nessa questão sem dizer o nome. Já as cantigas de maldizer fazem sátiras diretas e ofensivas, fazendo uso, inclusive, de palavrões. Ambas apresentam estruturas simples com rimas alternadas. Então, gente, a cantiga de maldizer é direta. Você, João da Silva, eu quero dizer isso, isso, isso de você. E eles diziam isso de maneira não muito educada, de uma maneira humorística, satírica, mas por vezes utilizavam até palavras chulas, né, palavrões, para fazer essa crítica. Vamos entender aqui uns exemplos. Aqui a gente tem uma cantiga de escárnio, tá? Que inclusive, ó, eu até coloquei aqui, ela tá parodiando uma cantiga de amor. Vocês vão perceber pela estrutura dela, né? Com como ela tá realmente brincando, já parodiando essa questão da cantiga de amor. De vós, Senhor, quereu dizer verdade, e não já sobre o amor que vos hei. Senhor, bem-mor é vossa torpidade, de quantas outras é no mundo sei, assim de feia como é de maldade. Vamos entender o que ele está querendo dizer. De vós, Senhor, do Senhor, né? Da mulher amada, que no caso não é tão amada assim. Quereu dizer verdade. Sobre você eu quero dizer uma verdade. E não já sobre o amor que vos dei. E não já sobre o amor que vos dei. Então, ó, a gente já sente um rancor aí, né? Talvez alguém que deu um fora nele.
Senhor, bem maior, Senhor, bem maior é vossa torpidade, é vossa maldade, é vossa... Você não é uma pessoa legal. Então, bem maior do que o amor que eu vos dei é a vossa torpidade. De quantas outras e no mundo sei? De quantas outras no mundo sei? Assim de feia como é de maldade. Então, tão feia quanto maldosa. Você é tão feia quanto você é má. É isso que ele quis dizer. E ó, as rimas, né? Ele rima A com A e B com B. Então, verdade, torpidade, maldade. Ei, sei. Então, aqui, ó, alternado, né? Aqui é alternado mesmo, ó. Ele não repete. Agora vamos uma de escárnio. Já começa com o nome da sujeita, né? Maria Pérez se manifestou. Noutro dia, carpo muito pecador. Se sentiu e logo a nosso Senhor. Prometeu polo mal em que andou. Que tivesse um clériga seu poder. Polos pecados que lhe faz fazer. O demo com que Shella sempre andou. Vamos entender aqui. Maria Pérez se manifestou. Bom, ele falou o nome e, bem, ele colocou aqui o nome dele, né, o autor. Maria Pérez se manifestou. Ok. No outro dia, cá por muito pecador. No outro dia, aqui por muito pecador. Se sentiu e logo a nosso Senhor. Ela se sentiu como se fosse nosso Senhor. Prometeu pelo mal que andou. Então ela tentou se redimir, ela prometeu pelo mal que ela andou. Que tivesse um clériga seu poder. Um clérigo aqui é um religioso, né? Um padre e tudo mais. Que tivesse um clérigo seu poder. Que tivesse um clérigo seu poder, um padre e tudo mais. Pelos pecados que lhe faz fazer. Pelos pecados que o clérigo fez ela fazer. O demo, ele mesmo, gente, é ele. Com que ele sempre andou. Então, quer dizer, a Maria, pelo que ele diz aqui, é uma pecadora que sempre andou com demo, mas que ela tentou ali de um tempo, ela se sentiu perto do Nosso Senhor, mas na verdade ela não estava muito próxima ali, né? E ó, as rimas que ele usa são manifestou, andou, andou, né? Então a gente tem aqui, ó, aqui alterna. Manifestou, andou, andou. A. E as internas, elas são, ó, BB, CC. Então, manifestou, andou, andou, pecador, Senhor, poder, fazer. Então a gente percebe, ó, a estrutura ela é muito simples, as rimas são simples, né, em quaisquer sejam as cantigas, né, de amigo, de amor, de escárnio, maldizer. O que vai mudar são as temáticas, ou se uma delas vai ser acompanada por música ou não, o eu lírico, né, que muda também. Então essas são as características do trovadorismo, gente. A gente fica por aqui.